Olá pessoal, bem-vindos a uma nova microaula de circuitos digitais. E hoje eu continuo naquele tema de utilizando o mapa de Carnot, é a parte 2. A gente vai ver agora os procedimentos de uso, passo a passo, para usar esse mapa. Se você não viu a parte 1, não tem problema. Eu sugiro que veja porque é interessante conhecer alguns aspectos por trás desse método, mas não é obrigatório. Então, nesta microaula, a gente vai abordar esse método que é muito útil para simplificar expressões, por exemplo, para 3 a 6 variáveis. Eu posso usar o mapa até para 2 variáveis, mas aí já é bem fácil, até com 3, simplificar algebricamente. Entretanto, de 3, 4, 5, 6 já pode se tornar um pouco complicado, então o mapa garante aí simplificação máxima. O mapa é um método gráfico de simplificação. Se eu usá-lo adequadamente, seguindo os procedimentos de forma apropriada, o resultado é a maior simplificação possível na expressão. Simplificação algébrica dessa expressão. A gente vai ver depois que eu consigo ainda, para construir o circuito lógico, simplificar o número de portas lógicas. Não quer dizer que eu vou simplificar mais a expressão. A expressão chega a um limite e não consigo mais simplificar. Mas, manipulando essa expressão, eu posso reduzir ainda um pouquinho das portas lógicas. O objetivo do mapa é fazer agrupamentos de mintermos, agrupamentos múltiplos de 2 a n, ou seja, 2, 4, 8 mintermos. Eu tenho que agrupar o maior número de uns possível, utilizando o menor número de agrupamentos. Essa que é a ideia por trás do mapa. Se eu fizer isso, usar o menor número possível de agrupamentos, eu vou conseguir simplificar a expressão ao máximo. Então é importante notar esse detalhe aqui. Para aumentar a simplificação, termos do tipo don't care, o x que a gente vai ver no mapa, a gente inclusive já viu na parte 1, né, podem ser utilizados nos grupos. Se esse x permitir eu fazer um agrupamento maior com mais mintermos, ou aumentar o tamanho do agrupamento de um quarteto para um octeto, por exemplo, ou de uma dupla para um quarteto, esse x tem que ser utilizado. Ele deve ser utilizado. Por outro lado, se usar o x aumenta o número de agrupamentos, o número de agrupamentos fica maior do que o necessário, então esse x não deve ser utilizado, não pode ser utilizado. E outro detalhe, é proibido agrupamentos apenas com don't care, ou seja, agrupamentos só com esse x, não pode. Bom, antes da gente tratar dos procedimentos, vou dar uma parada, um parênteses, e vou falar das funções incompletamente especificadas. Você já deve ter ouvido falar, mas aqui vale a pena destacá-las novamente e mencionar alguns aspectos que às vezes não está bem claro no livro ou na aula, porque a gente fala de uma forma mais rápida. Então, vamos ver isso daqui. Foi mencionado que, como variáveis, as funções lógicas apresentam dois resultados, 0 e 1. E existe um conjunto de funções que, para algumas combinações das variáveis de entradas, elas não têm saída especificada. Esse tipo de função denominamos de função incompletamente especificadas. E vamos tratar delas aqui. Ao se construir a tabela verdade para esse tipo de função, não se especifica as saídas para algumas das combinações de entrada. Então a gente vai imaginar essa tabela aqui para uma expressão D que tem 3 variáveis de entradas, A, B, C. Isso vai acontecer de eu não especificar algumas saídas em algumas situações que as entradas, as combinações das entradas não ocorrem, não estão previstas no circuito, não vão ocorrer fisicamente. Vamos considerar um exemplo hipotético, no qual essas saídas utilizam uma lógica qualquer. Eu vou ter essas saídas aqui. As entradas aqui são oriundas de 3 detectores de movimento. Quando algo é detectado, a variável ela é ativada, ela vai para nível 1, certo? E aí o que acontece aqui? Esses sensores eles estão dispostos de uma forma que o objeto nunca é detectado por mais de um sensor ao mesmo tempo. Ou seja, a combinação 3, 5, 6 e 7 tem mais de uma entrada em 1, tem mais de um sensor ativado, então isso não é possível fisicamente. Desse modo, as saídas referentes a 3, 5, 6 e 7 não são especificadas. Essas combinações não vão ocorrer. Ou seja, elas não importam. Daí vem o termo
don't care. Vamos fazer o seguinte agora. Antes da gente inserir os mintermos, vamos pegar essa tabela verdade e usar o mapa para simplificar essa expressão, ignorando as entradas não especificadas, como se elas fossem zero. Dessa forma, eu tenho um mapa para 3 variáveis, certo? O mapa está desenhado aí. Lembrem que mais à esquerda é o A, que é o mais significativo, e mais à direita, lá nas entradas, é o C, que é o menos significativo, ele fica embaixo. Então, os mintermos já estão dispostos aí. Olha os agrupamentos que eu tenho, 2 pares, e aí a expressão vai ser, vou chamar de D', porque depois eu vou fazer uma outra, vou resolver de uma outra forma, vou ter uma outra solução. A solução é o par violeta, o A muda, aparece com barra e sem barra, então ele é cancelado, simplificado, então fica só B barra, C barra, e no par vermelho é o C que muda, então fica A barra e B barra. Então essa é a solução. Por outro lado, como a gente sabe que 3, 5, 6 e 7 não vão ocorrer, poderíamos indicar nessa saída, por exemplo, zeros ou uns. Eu acabei de fazer isso ali, colocando zeros. Pois isso não importa, né? A gente não vai ver essa ocorrência na prática. E aí a gente vai, para indicar que isso não ocorre, usar um X, um don't care, nessas saídas. Assim eu informo que elas não vão ocorrer. E olha como isso vai ficar. Como essas saídas não importam, podemos simplificar a expressão um pouco mais utilizando agrupamentos com esse X. A ideia, com esses don't cares, a ideia é que a gente, quando puder agrupá-los para aumentar o tamanho do agrupamento, sem aumentar o número de agrupamentos, quando a gente puder agrupá-los para aumentar o tamanho do agrupamento, a gente vai simplificar mais variáveis. Então, a gente abrange o X e aí a gente vai considerar ele como se fosse equivalente a 1. Ah, mas isso pode? Pode, porque ele não importa, ele não vai ocorrer essa combinação. Então, a ideia por trás é essa. Vamos ver então como é que fica o mapa, incluindo agora o don't care. Vamos montar agora o mapa. É aquele mesmo mapa de 3 variáveis, agora esses 4x aí que a gente inseriu na tabela estão no mapa. Em vez de eu ter 2 pares pegando os 3 uns, eu vou ter agora, na verdade, um quarteto. E como nesse quarteto eu tenho o A com barra e sem barra e o C com barra e sem barra, essas duas variáveis são simplificadas e a solução de 2 linhas passa a ser simplesmente B barra. Ou seja, o x agrupado, ele permite eu reduzir a expressão. Ele é agrupado como se fosse um mintermo. Ele não é um mintermo porque ele, na verdade, essa combinação vai ocorrer, mas eu usei essa ideia para ajudar a aumentar o agrupamento e simplificar mais. O restante, os outros don't cares, eu ignoro como se fosse zero. Então, a saída 5 foi agrupada, como eu falei, mesmo sendo don't care, não sendo mintermo. A implicação de agrupar ou não agrupar esse don't care, no que seria o mintermo 5, nas expressões. Vamos analisar isso daqui. Com o agrupamento dele, eu saí de 2 pares, quer dizer, 2 termos com 2 variáveis, para só um termo de uma variável. Então, permitiu que eu simplificasse, eliminasse um par, na verdade, uma variável a mais, e isso acabou eliminando também um dos pares. Então, cheguei a uma solução mais simplificada. Quando a gente agrupa o x, a gente considera que ele vai produzir essa combinação de entrada, produzir uma saída 1, como se fosse um mintermo, apesar dessas combinações de entradas não ocorrerem. Isso é um mecanismo para simplificar. Isso é permitido desde que forme um agrupamento maior com um número menor de grupos, certo? Se o x não ajuda a aumentar os agrupamentos, ou ele faz com que o número de grupos aumente, tem que ser ignorado, como se fosse um zero. Aí eu vou demonstrar agora o que acontece com a expressão de quando ocorre essa entrada do mintermo equivalente ao mintermo 5, que seria ABC igual a 1, 0, 1. Então, olhando as duas expressões, se acontecer 1, 0, 1, eu vou ter na solução de linha 0, porque o mintermo não foi agrupado, eu tinha aqueles 2 pares. Já na minha solução de 2 linhas, a saída é 1, como o don't care fosse um mintermo. Note que a solução de 2 linhas é mais simplificada, e além disso, a ocorrência desse mintermo, entre aspas, esse don't care referente ao 5, não vai ocorrer, porque não está previsto isso daí.
É claro, aí eu coloco essa observação, num circuito real, num circuito digital, ele é suscetível a falha, a erros, e poderia de fato até ocorrer. Em que situação? Numa falha. Os detectores falham. Mas qual a implicação disso? Ora, se eu estou com defeito no circuito, todos os resultados deles devem ser ignorados, afinal. Então, isso não faz diferença, não importa. Bom, vamos voltar para o mapa. Quais são os procedimentos de uso? Primeiro, determine a tabela verdade para a expressão lógica que eu vou simplificar. Depois, insira uns nas posições dos mintermos e x nas posições dos termos onde quer se existirem. Marque primeiramente os mintermos isolados, os uns sem vizinhos. Próximo passo é o 4. Agrupe mintermos que só tenham um outro termo como vizinho, formando pares. Então, imaginem que eu tenho alguns uns no mapa que só tem um vizinho. Então, agrupo esse cara, certo? E aí vem o passo 5, que é agrupar os termos que formam octetos, e o passo 6, agrupar os quartetos que contenham um ou mais mintermos ainda não combinados. Lembrando que eu tenho que sempre me certificar de selecionar o número mínimo de grupos. Se eu não fizer isso, a simplificação não será máxima, a aplicação do mapa não está adequada. E aí o passo 7 é agrupar os mintermos restantes que não foram combinados, formando aí pares, né? Por fim, passo 8, a expressão simplificada é a soma dos termos simplificados que a gente encontrou. Lembrando novamente, selecione o número mínimo de grupos. Bom, utilizando esse método corretamente, eu garanto a expressão simplificada ao máximo. A depender, entretanto, da seleção de agrupamentos, eu posso ter um número mínimo de agrupamentos, só que eu posso pegar um quarteto de um jeito e um outro agrupamento de outra forma. Então, podem aparecer expressões simplificadas equivalentes diferentes, mas elas vão ter o mesmo resultado e ter o mesmo nível de simplificação, que vai ser máximo. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Eu estou nessa tabela, ou melhor, nesse mapa de Carnot, eu estou agrupando um par vermelho e um par verde com o don't care. E aí o que acontece? Eu vou ter ali no vermelho o B2 barra sem mudar, o B1 muda, então, e o B0 não muda. Então eu fico com solução ali com o termo simplificado B2 barra B0. E no par verde, o B0 muda, então fica B2, B1. Essa é a minha solução. A depender, entretanto, da seleção dos agrupamentos, eu posso ter expressões equivalentes diferentes. A depender do agrupamento, olha um diferente. Em vez de eu pegar o don't care, eu simplesmente peguei o outro um com um par violeta. E aí, na verdade, eu mantive o par vermelho com aquele primeiro termo, e agora eu tenho B1 e B0. Então, essa linha é equivalente a essas duas linhas. São expressões diferentes, mas produzem o mesmo resultado e tem um grau de simplificação máximo. Isso pode acontecer muitas vezes. Às vezes o aluno acha que resolveu corretamente, vai olhar do colega e o cara resolveu diferente. Ele acha que está errado, ou pode ser o colega. E, na verdade, são duas alternativas de solução, como a gente viu aqui. Vamos ver agora a utilização incorreta e correta do mapa. Quando eu encontro esse mapa, eu sou tentado a juntar esse quarteto logo de cá e depois completar os pares, mas isso está errado, isso é muito comum acontecer. Quer dizer, quando eu tenho uma situação dessa, né? Por quê? Porque o passo 6, que é agrupar os quartetos, foi realizado antes do passo 4. O passo 4 é agrupar aqueles pares para mim termos que só tem um vizinho. Na verdade, o correto seria isso daqui. Eu executo o passo 4 e já abranjo todos os grupos. Então não tenho mais o que fazer. E aí o que acontece? Eu vou passar uma tarefa para vocês. Peguem a solução incorreta, certo? E comparem com a solução atual, que é a correta. Vocês vão ver que a solução atual é mais simplificada. O desafio é vocês, para os próximos exemplos, fazerem a solução correta, implementarem a expressão, comparem com a solução correta. Vocês vão ver que a solução correta necessariamente sempre vai ser menor. Inclusive, visualmente, algebricamente, vocês vão conseguir, às vezes, simplificar a solução incorreta para chegar na correta. Às vezes pode ser difícil, tem uma passagem ali que talvez não tenha sido feita, então fica mais difícil de se enxergar. Tentem fazer. Vamos ver outro exemplo.
Nesse caso aqui, às vezes eu sou tentado a fazer novamente isso daqui, ó, grupo quarteto e depois os pares. Só que está errado, em desacordo com o passo 6, que é juntar os quartetos. Por quê? Porque o par azul de baixo poderia ser coberto por um quarteto, olhem só. Eu tenho esse quarteto vermelho, então tem que agrupar o maior número possível de mintermos com o menor número de agrupamentos. O número de agrupamentos continua 3, só que eu abrangi mais mintermos. Essa é a solução correta. Olha agora um exemplo com don't care. E aí o aluno olha, é tentado a fazer isso daqui, ó, às vezes. O aluno ainda aqui não captou bem a ideia do método. Está incorreto, por quê? Primeiro, o par vertical é formado no passo 7, porque é um 1, esse 1 de cima ele tem vários vizinhos. Então, é o passo 7 sendo aplicado, só que na verdade poderia se aplicar o passo 6, que é anterior, e formar um quarteto ali. E o par horizontal azul, ele não deveria ser agrupado, porque o mintermo não ajuda a agrupar mais um. Esse 1 já estava agrupado, então não tem necessidade de se agrupá-lo. O correto seria isso daqui, ó, 2 quartetos, só 2 termos, diferente do anterior, e com 2 simplificações de variáveis em cada termo. Mais um exemplo. Aqui o aluno pode olhar esses mintermos e os don't cares e tentar fazer isso daqui, ó. O quarteto verde, o quarteto vermelho, pegando embaixo e em cima, e o par azul. Já de cara o aluno que já está compreendendo já sabe que o par vertical poderia formar um quarteto ali, ó. E aí você já pensa, bom, o par verde e o vermelho estão corretos, eu pegaria um quarteto azul da direita com um X da esquerda, né? Poderia ter mais um quarteto. Isso também está incorreto. Olha só a solução correta, essa daqui. Os vértices ou as quinas, entre aspas, né, do mapa, eles na verdade formam um quarteto. Vou deixar como tarefa para que vocês verifiquem se esses caras são vizinhos. Se você tiver dúvida, vai para a parte 1, que eu falo um pouco dessa coisa dos vizinhos e como faço o cancelamento das variáveis. Essa aqui, então, é a solução correta. Bom, vamos por exemplo. Numa aula anterior, a gente determinou a expressão de um monitoramento de um reator hipotético, né? A expressão era essa daqui, ó. HL eram sensores de nível ou transdutores, né? E P e T, sensores de pressão e temperatura. Para montar o mapa, então, a gente precisa determinar a tabela verdade para essa expressão. Aí, com os valores das combinações de H, L, P e T, a gente tem que lembrar que H é o mais significativo e o T é o menos significativo. A gente constrói essa tabela verdade. Entretanto, que a gente discutiu lá no problema, foi informado que nunca ocorreriam combinações das entradas com H igual a 1 e L igual a 0, ou seja, HL barrado. Porque fisicamente são essas quatro combinações. Porque fisicamente seria impossível o reator ter um sensor de nível na parte superior indicando fluido e na parte de baixo não indicar. Então, na verdade, para esses grupos a gente deve usar o don't care nas saídas. Essa que é a ideia. Dessa forma, vamos montar já o mapa. Já tem o don't care, já tem os mintermos ali. O mapa, então, lembrem, o mais significativo fica à esquerda, depois dele à direita, em cima e, por fim, embaixo, o menos significativo, que é o T. Então, já coloquei no mapa os mintermos e o don't care. Vamos analisar agora o passo a passo. Coloquei o mapa ali na direita. Detalhe, eu já realizei o passo 1 e 2, né, que era construir a tabela e depois montar o mapa. Então já vou para o passo 3. Há uns isolados? Não, não há. Todos têm vizinho. Há uns com apenas um vizinho? Não. Eu posso até olhar aqueles uns de cima, ou mais à direita, por exemplo, achar, não, só tem um vizinho. Mas ele tem que se lembrar, ele pode fazer um par lá com aquele don't care de baixo, não se esqueça. Então, o passo 4 eu pulo, não há octetos, e no passo 6 aí sim eu começo a montar os quartetos. Existem quartetos aí. Olha só aqui esses quartetos. Na verdade, só com os quartetos eu consigo abranger tudo. Então tem o quarteto verde, violeta, vermelho e azul. Ficou faltando aquele don't care, eu tenho que agrupar? Não, não precisa. Ele não deve ser agrupado. Já agrupei todos os uns.
a expressão simplificada fica como? E aí vamos analisar com calma, eu já tenho a expressão aí. Toda variável que é agrupada, se ela dentro do grupo aparece com barra e sem barra, ela tem que ser simplificada. Então os quartetos sempre simplificam duas variáveis. Nesse caso aqui, no quarteto vermelho, dá para ver que o H ele aparece agrupado com barra e sem barra, então é eliminado. Já o T também com barra e sem barra. Quem não vai ser eliminado? O L, porque ele aparece sempre como L barra e o P aparece sempre como P barra. Então, L barra, P barra é o termo do quarteto vermelho. Do violeta, eu tenho ali o T e o H sem mudar, o L e o P mudam, então fica HT. No quarteto azul, o P muda novamente e quem muda mais? O H também muda simplificado. O L fica porque ele é só L barra e o T também fica só como T, então fica L barra T, mais o quarteto verde, que fica formado por H e P barra. Então está lá essa expressão mais simplificada para o mapa. Então essa daí é a expressão equivalente mais simplificada, a menor expressão possível para esse sistema. E notem que é obviamente bem menor do que a expressão original. Eu tenho os mesmos 4 termos, só que eu eliminei uma variável de 3 deles e 2 de outro. E aí vejam só mais um detalhe. Em termos de portas lógicas, de circuito lógico, eu tenho 4 entes, 3 ORs e 2 NOTs. Vou precisar de 3 CIs para isso daí se fosse montar o circuito digitais. Se eu manipular essa expressão um pouquinho, sem simplificar, não dá para simplificar mais, eu posso colocar o L barra em evidência e o H em evidência dessa forma. E aí notem, o P barra e o T também podem ser evidenciados. Aí eu fico com L barra mais H vezes P barra mais T. Nessa situação tenho apenas um ente, 2 ORs e 2 NOTs. Continuo tendo 3 CI se eu fosse construir um circuito digital disso, aquelas portas, aquele circuito de portas lógicas com 2 terminais de entrada. Entretanto, eu tenho menos portas lógicas, só manipulando a expressão. A evidenciação dos termos em si, apesar de ocasionar esses circuitos maiores ou menores, não torna a expressão mais ou menos simplificada. Ela tem o mesmo grau de simplificação. Então, a expressão de cima é igual à de baixo. Só que eu posso usar isso daí para depois construir um circuito com menos portas lógicas. É interessante fazer essa avaliação. Bom, e aí a gente finaliza essa microaula, no qual a gente apresentou a aplicação, a utilização desse método do mapa de Carnot. Lembrem que isso é um complemento, vocês têm que se aprofundar no tema aí com as referências bibliográficas nas aulas. A gente se encontra, então, numa próxima microaula de circuitos digitais. Até lá!